Olá, tudo bem? Eu sou Ana Paula Neck Ribeiro. Estou aqui para apresentar a minha dissertação, apresentando ao programa de pós-graduação da Universidade Federal de Pelotas, como um requisito parcial à obtenção do título de mestre em artes. A pesquisa desenvolvida intitula-se Tessituras do Imaginário das Infâncias, Memórias Docentes em Aproximação com as Artes Visuais. Eu quero agradecer por todo o empenho e dedicação da minha orientadora e apresentar a professora doutora Cláudia Marisa Matos Brandão. Também quero apresentar a banca examinadora e agradecer o empenho de cada um, a dedicação do professor doutor Cláudio Tarouco de Azevedo, do professor doutor Josias Pereira da Silva e da professora doutora Nádia da Cruz Sena. Agradecer a oportunidade de eles estarem me apoiando e também me dando norte, me orientando nesse momento tão importante do meu percurso de formação. O presente estudo se propôs a analisar e refletir sobre as escolhas de práticas pedagógicas desenvolvidas no decorrer do projeto Exposição dos Fotógrafos Aprendizes, que foi desenvolvido, vivenciado em autoria colaborativa com as crianças de 5 anos a 5 anos e 11 meses em turma de educação infantil na rede pública e municipal de ensino da cidade de São Leopoldo. Eu investiguei as minhas escolhas de práticas pedagógicas em aproximação com as artes visuais, referenciando e analisando o conteúdo publicado neste livro, intitulado Exposição dos Fotógrafos Aprendizes, organizado por mim, em autoria colaborativa com as crianças e lançado em tiragem impressa no ano de 2018 pela editora Circula. O projeto, entre tantas outras práticas pedagógicas desenvolvidas e referidas no contexto dissertativo, vem também justificar essa escolha por participar do programa de pós-graduação mestrado em artes da Universidade Federal de Pelotas. Em especial, por eu ter escolhido a professora orientadora, como professora orientadora, a professora doutora Cláudia Marisa Matos Brandão, que é líder no grupo de pesquisa fotográfica, direcionando o núcleo de pesquisa que tem como proposta ser um espaço de encontro para pessoas interessadas em reflexões sobre as vivências cotidianas e seus imaginários em diferentes contextos, especialmente no que cerne às investigações sobre fotografia e educação. As tessituras do imaginário das infâncias serviram como instrumento para promover o conhecimento sobre a formação docente no contexto das vivências do cotidiano escolar e entendo por relevante responder a seguinte questão de pesquisa: quais tessituras do imaginário das infâncias constroem o percurso de formação docente que se refere às escolhas de práticas pedagógicas em aproximação com as artes visuais, no cotidiano da educação infantil e dos anos iniciais de ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. Como objetivo geral, quero contextualizar as experiências, os desafios e as concepções teóricas que indicam tais tessituras do imaginário das infâncias. Representando os objetivos específicos, elenquei três: enunciar os percursos teóricos e práticos de memórias da formação docente é o primeiro. Estabelecer essas conexões e interações perceptíveis com as tessituras do imaginário em aproximação com as artes, nessa abrangência de possibilidades no que se refere às metodologias do processo de ensino e aprendizagem, é a segunda. E a terceira é abordar a percepção ético-estética redimensionada às escolhas de práticas pedagógicas no período pandêmico por Covid-19 e neste processo que estamos enfrentando agora de pós-pandemia, apontando as fragilidades
e as potências da imersão da cultura visual, que corroboram para o relevante início do processo de alfabetização então tenra idade. Numa análise que aborda pesquisas sobre as infâncias, os seus imaginários e as suas fotografias, um fator que é significante ao que se refere às potências e aos desafios vividos na formação docente está sendo enfrentado cotidianamente, o de compreender a experiência com cultura visual para as infâncias ao colaborarem com a construção do meu perfil profissional. Kramer, em 2000, nos traz a análise o olhar da infância. Como as crianças conhecem o mundo? Traz o diálogo dos pesquisadores que se mobilizam em analisar a educação, a arte-educação, as artes visuais. Eu cito alguns: Bom Dia, Félix Guattari, Paulo Freire, Josso, Walter Benjamin e ademais. Eu entendo que o respeito às tessituras do imaginário das infâncias produz em nós adultos uma sonoridade interna, a qual nos embala para longe do anonimato e nos possibilita criar a nossa própria música, pensando na melodia, nas vozes, na sonoridade das crianças, de forma que, compondo essa tessitura, com os nossos ritmos variados, nós expressamos as nossas potencialidades e reconhecemos as nossas limitações. Neste ponto de atenção às tessituras do imaginário das infâncias, na escola da infância, das infâncias, de forma muito potente, o protagonismo infantil passa a nos ser cotidianamente revelado e nos possibilita compreender conceitualmente o ato criativo, no que atravessa para a cultura visual. Para registrar o ambiente acadêmico como espaço de reflexão crítica, foi significativo planejar intencionalmente os pressupostos da arte e educação a partir de uma abordagem experiencial, pautada em Josso, 2007, versando com o imaginário das infâncias. A pesquisa de mestrado foi organizada e desenvolvida de modo para que possa contribuir com a formação docente de outros profissionais que escolheram ou que escolherem a licenciatura como área de atuação e de pesquisa. Nos papéis de pedagoga e mestrando em artes, verso com a linha de pesquisa Educação em Artes e Processos de Formação Estética, e as suas possibilidades ao exercício investigativo frente à minha formação docente no desenvolvimento, então, do projeto Fotógrafos Aprendizes. Os capítulos da dissertação, eles foram escritos partindo do envio de cartas, uma inspiração freiriana, para contar ao mundo sobre as tessituras do imaginário das infâncias que me auxiliaram a construir a professora como estou hoje. Tais cartas enlaçam os conceitos e versam de maneira significativa com a potência inquisitiva das demais pesquisas e autorias colaborativas, que perpassam pelos estudos desenvolvidos diante das escolhas de práticas pedagógicas que realizei em aproximação com as artes visuais. A partir dessa escolha, é possível estabelecer uma aproximação dirigida a quem se propõe estudá-lo, com o propósito de reunir análises frente às demandas emergentes para cada um de nós, de modo a nos fazer sentir e também a nos fazer sentido as tessituras do imaginário das infâncias. No capítulo 1, intitulado A Infância que Habita em Mim, apresento o meu percurso discente, docente e as suas aproximações com as artes visuais. Justifico a escolha em estar participando do programa. No capítulo 2, aos infantes de todas as escolas, dou continuidade a essa apresentação do meu percurso, tanto discente quanto docente, mas agora, além da aproximação com as artes visuais, eu quero ressaltar que as escolhas de práticas pedagógicas que promoveram a metodologia de produção de vídeo estudantil e as narrativas visuais como mote.
Então, eu gostaria de ler um trecho da carta pedagógica que diz assim: aos infantes. Ainda me lembro das nossas rodinhas de conversa na sala referência, os momentos que eu os escutava, sonhava junto com vocês, vivendo de verdade o mundo da imaginação e da criatividade. No capítulo 3, desenvolvi uma carta pedagógica aos pais e familiares. Cito o relevante apoio à participação da comunidade para essa parceria entre escola e família em prol de uma educação pública de qualidade. Entendo como relevante estabelecer esta rede de apoio com a participação da comunidade escolar. Ela favorece o desenvolvimento progressivo das infâncias no processo de ensino-aprendizagem. E eu convido vocês a ler a carta, mas trago mais um trechinho assim. Foi estabelecendo uma relação próxima, complementando por parceria, diálogo e respeito mútuo, que construímos o nosso relacionamento entre professores e famílias. Muitas vezes precisamos olhar nos olhos uns dos outros, dialogar de pertinho sobre doloridas verdades e realizar combinações que reverberavam em mudanças do nosso cotidiano. No capítulo 4, as equipes gestoras e as docências, eu verso sobre a questão, a gestão democrática, o empreendedorismo na formação docente, na perspectiva da criança como protagonista e autora. Eu enuncio o contexto de organização prévia, dialogo sobre o interesse das crianças da turma em produzir materiais digitais e de participar do concurso municipal de fotografia sobre educação em direitos humanos, que foi organizado pelo Conselho Municipal de Educação do município de São Leopoldo e que inspirou a publicação, inspirou o projeto Exposição dos Fotógrafos Aprendizes. Como com disposição e boa vontade para aprender mais, a partir do segundo semestre de 2018 até o segundo semestre de 2021, eu atuei como pesquisadora no grupo de pesquisa Laboratório Acadêmico de Produção de Vídeo Estudantil, o LAB-PVE, que é promovido pelo Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas, sob a coordenação do professor Dr. Josias Pereira da Silva, em parceria com a professora mestra Eliane Beatriz Cândido. Essa etapa representa um marco espaço-temporal decisivo para o fortalecimento de vínculos que iniciaram fazendo parte da minha história de formação docente e hoje fazem parte da minha história de vida. Ao adentrar a academia por este novo viés, estabeleci novas relações dialéticas entre teoria e prática da docência com a educação básica. Diante das inúmeras predisposições para pensar sobre práticas e das escritas reflexivas de artigos, das participações em seminários, das apresentações acadêmicas, eis aí mais um ponto que se fortalece no desejo de aprofundar a investigação sobre as tessituras do imaginário das infâncias e, deste modo, percorrer os caminhos dos estudos que me aproximam com as artes, que se aproximam com as artes visuais. Nas minhas memórias de formação docente, entendo que é pontual e relevante registrar que no meu percurso como docente para e com as infâncias, que o movimento de estar junto com as famílias, tanto no planejamento quanto na execução dos projetos pedagógicos, é uma escolha de postura adotada por mim. E que muito fazia bem na relação família-escola e que auxiliou na proximidade de ambas em prol de concretizar ações positivas frente aos desafios e às potencialidades do cotidiano escolar voltado às infâncias. Eu trago um trecho também desta carta que diz assim: a gestão pública democrática é um desafio para quem gerencia e para quem é gerenciado. Ambos precisam percorrer, cada um a seu tempo, uma via de mão dupla, respeitosamente. No capítulo 5, eu me direciono aos fotógrafos, às fotógrafas e aos fotógrafos aprendizes,
relato e analiso quais as tessituras do imaginário das infâncias compuseram os bastidores da atuação dos fotógrafos. Contextualizo as narrativas visuais das infâncias ao serem representadas pelas lentes da docência e num viés investigativo em artes visuais. Entendo a educação como sendo um espaço-tempo convidativo à aproximação das vozes de crianças, professores e demais integrantes da comunidade escolar, a promover que o contexto local e as suas problematizações sejam evidenciados, compreendidos e manifestados, para além de se dar a conhecer, ou seja, servindo também para inspirar e dar exemplo para que outrem mobilizem-se. Ao estabelecer conexões e interações perceptíveis com as tessituras do imaginário das infâncias, em aproximação com as artes visuais, foi relevante apresentar as principais nuances do projeto Exposição dos Fotógrafos Aprendizes. Em muitos momentos, na maioria dos momentos, eu exerci o papel de escriba para as crianças. Como pedagoga, eu promovi práticas pedagógicas em que o protagonismo das infâncias fosse reconhecido e propagado em diferentes espaços para além das janelas e corredores escolares. Como mestranda, pedagoga, mãe, eu resisti aos medos, às inseguranças que assolaram o período pandêmico por Covid-19 e que ainda assombram, que ainda estão nos fazendo aprender a conviver com o pós-pandemia. Eu transcorro as minhas narrativas por um viés que nutre e inspira a construção de novos olhares e perspectivas para as escolhas de práticas pedagógicas e para a formação da docência para as infâncias. Em contexto de espaço, de tempos e espaços relacionados com a cultura visual, eu investiguei o que me impulsionou a questionar e a compreender quais as tessituras do imaginário constrói e construir o meu percurso de formação docente. A contento estabeleci, de certo modo, uma conexão relativa e mensurável, que traz as reflexões à tríade educação, arte e pesquisa. Tendo em vista que desde a tenra idade as crianças nos compelem a vivenciar e colecionar memórias positivas para as suas infâncias e também para as nossas. Quais posturas adotadas por mim oportunizaram que o projeto Exposição dos Fotógrafos Aprendizes se constituísse como mote para o protagonismo infantil e docente? A observação. É singela a minha resposta, mas é verdadeira. Eu entendo que a minha participação ativa nos momentos de interação e de brincadeiras vivenciado pelas crianças no cotidiano escolar foi permitindo que eu pudesse planejar práticas pedagógicas que contemplassem as suas ideias, as suas necessidades e perspectivas de mundo. Uma das tessituras do imaginário das infâncias que é possível ser exemplificada aconteceu no processo de criação do Avatar, no contexto do projeto Exposição dos Fotógrafos Aprendizes, a pedido de uma das crianças da turma. Esse processo criativo durou 24 dias letivos. As crianças precisavam de um adulto referência para dar ajuda no manejo do smartphone, eles precisavam dessa referência, eram muitos os desafios relacionados à internet, a questões de espaço no aparelho. E a criação do avatar aconteceu de forma singular, respeitosa para cada uma das crianças. Nas considerações finais, eu pontuo as inquietações frente à questão investigativa da pesquisa. Propõe um convite para ampliar a quantidade de narrativas visuais e pedagógicas neste tempo de diálogo para muito além do tempo dedicado de pesquisa acadêmica. Considero a relevante presença das infâncias e das docências enquanto sujeitos ativos, protagonistas no exercício do pensamento crítico, reflexivo e do desenvolvimento da criança na escola. Contextualizo a imensão das infâncias na cultura visual. E entendo
a escrita da dissertação, a pesquisa, como um exercício que representou uma oportunidade de envolvimento meu, enquanto pesquisadora, com os conceitos estudados, especificando aqueles que são caros e relevantes à sociedade e à comunidade escolar. Almejo que mais pesquisadores em arte e educação adentrem o importante espaço-tempo à análise das suas experiências cotidianas na escola e comuniquem as suas práticas pedagógicas em aproximação com as artes visuais. Numa perspectiva dialógica e filosófica, acredito que mais professores, artistas e pesquisadores devem se permitir o autoconhecimento e o desenvolvimento de práticas pedagógicas que contemplem a poética visual e as tessituras do imaginário das infâncias. Assim, em distintos momentos, eu trouxe situações dos cenários criados para os registros fotográficos. Apresentei nas considerações finais como foram criados os cenários da sala referência da turma, a maneira como as crianças exploraram o terraço da escola, com as observações, com uma visão mais ampla, mais panorâmica, como eles construíram os espaços, os cenários nas caminhadas pedagógicas, sempre dialogando, envolvendo-se na temática educação e direitos humanos. Apresentei as imagens, como foram organizados através dos jogos pedagógicos, dos brinquedos, o espaço de cenário do saguão da escola, como foi apresentado o uso da biblioteca, sala e a sala múltipla da escola para a montagem de cenários, envolvendo a linguagem literária, a música. E trouxe também um tempo muito referencial e muito importante para o projeto, que foi o tempo de buscar essa comunidade escolar, a família, os colegas professores, que se apoiaram numa caravana, né? Foram cada um com seu carro até a cidade vizinha, num parque, né? O Parque Henrique Luiz Rosa, para fazer então os registros fotográficos, onde as crianças puderam compor novos cenários em meio à natureza e registrar então. Uma das minhas mais fortes esperanças pedagógicas, o objetivo é que mais docentes possam compartilhar comigo a percepção de que cada uma das crianças tem na sua singularidade o potencial que garante uma boa dose de leveza e de alegria para o cotidiano escolar, e neste contexto que acontecem as aprendizagens mais significativas, aquelas que realmente se tornam memórias afetivas positivas das nossas infâncias. Problematizei a questão das tessituras do imaginário das infâncias como um norte para o planejamento intencional nas escolhas de práticas pedagógicas, porque eu acredito que as crianças têm muito mais a nos ensinar do que aprender. Ainda que a troca de aprendizagem aconteça de forma mútua, coletiva, colaborativa, enquanto nos posicionamos como os adultos referências no contexto escolar, nos propomos a observar, a prestar atenção nas nossas infâncias. Escutamos, sentimos, percebemos, nos relacionamos melhor uns com os outros, enriquecendo e validando as tessituras do imaginário das infâncias no processo de ensino e aprendizagem. No percurso formativo do tempo dedicado aos estudos da dissertação, desde os primeiros registros, habita em mim um sentimento profundo de semear o meu mundo no mundo. Guattari, 1990, nos inspira a refletir sobre os tempos que vivemos e atualizou em mim este sentimento de pertencimento ao meio ambiente. Não só no contexto do contato da natureza e suas naturalidades, mas no sentido de vestir em mim um consentimento de que para continuarmos existindo, haverá que possamos nos organizar para dedicar tempo e espaço ao que nos é caro no momento.
assim de forma mais consciente e esclarecida pelos estudos aplicados na presente investigação, eu escolho persistir em desenvolver a cultura visual a partir das linguagens fotográfica e audiovisual, em processos imagésticos e investigativos, os quais representem as tessituras do imaginário das infâncias e suas relações, conexões e proposituras em contextos educativos desde a mais tenra idade. Agradeço a oportunidade, a atenção de todos. Estou à disposição para as perguntas. Tenham todos um bom dia.